Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal, professor Valdinei aqui. Estamos de volta para mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das funções, vamos falar sobre função afim ou função polinomial do primeiro grau, ok? Vamos lá, o que seria uma função afim? Função afim é toda função que pode ser escrita da seguinte forma: y igual a ax mais b. Ou ainda, no lugar do y, como nós já sabemos, o y é a mesma coisa que a gente ter f de x. Eu posso chamar de f de x igual a ax mais b. Essa seria uma função polinomial do primeiro grau. Y igual a ax mais b. Ou ainda, no lugar do y, f de x igual a ax mais b. As duas terminologias são válidas para representarmos uma função polinomial do primeiro grau, certo? Mais popularmente conhecida como função afim. Para atender essa característica, nós temos que ter o seguinte: primeiro, os valores de A e B, eles pertencem ao conjunto dos números reais, com uma condição pequena, que o A ele tem que ser um valor diferente de zero. Então, podemos dizer que uma função do primeiro grau, uma função afim, é toda expressão do tipo y igual a x mais b, ou f de x igual a x mais b, onde A e B pertencem ao conjunto dos números reais e A é um valor diferente de zero. Tranquilos? Algumas características importantes que precisamos saber. A e B, no estudo das funções, nessa representação, são o que nós chamamos de coeficientes, certo? A e B são coeficientes. E esses coeficientes, eles têm designações diferentes. Por exemplo, vou colocar aqui embaixo. O A, ele é chamado de coeficiente angular. Guarda isso no coração aí. A é coeficiente angular, certo? Ao passo que o B é chamado de coeficiente linear. Em aulas futuras vou mostrar para você o porquê dessa ideia do A ser coeficiente angular e o B ser chamado de coeficiente linear. Você já vê que angular está relacionado um pouco com ângulo, tem alguma relação com ângulo. Esse coeficiente linear, que é o B, ele pode ser chamado também, vou até colocar destacado de outra cor, esse coeficiente linear ele pode ser chamado de termo independente, certo? Toda função terá um termo independente. O nome já diz, se é um termo independente, ele não depende de nenhuma variável, certo? Então, esse coeficiente linear é o termo independente que ele não depende da variável, certo? Então, A é o coeficiente angular, B é o coeficiente linear e o x nessa minha função, o x é a minha variável, certo? Variável que pode ser chamado também de incógnita. É o valor que vai estar variando de acordo com a minha função. Então, toda expressão do tipo y igual a x mais b, y ou f de x, vamos estar utilizando essas designações, vai ser o que nós chamamos de uma função polinomial do primeiro grau. Temos uma característica extremamente importante dessa função, que é o seguinte, que é a sua análise gráfica, antes de ir para um problema. Vou botar até como uma observação aqui importantíssima que você vai ter que destacar. A função do primeiro grau, a função afim, o seu gráfico, vou até colocar aqui, o seu gráfico sempre será uma reta. Guarda essa informação no coração que ela será bem útil. O gráfico de uma função polinomial do primeiro grau sempre será uma reta, certo? Essa reta ela pode ter diversas interpretações, diversos comportamentos, inclinações e tal. Mas isso aqui você tem que guardar no coração aí, que o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau sempre será uma reta,
certo? Vamos ver aqui alguns exemplos, de como que seria uma função do primeiro grau. Vou colocar a mesma aqui, ó, exemplos. Alguns exemplos que vão destacar uma função polinomial do primeiro grau. Vê só. Primeiro exemplo que nós podemos colocar o seguinte, ó. Eu vou colocar y igual a 2x mais 3. Por exemplo, perceba que ele se encaixa na característica. O y é igual a 2x mais 3. Nesse caso aqui, ó, nós podemos determinar quem que é o A e quem que é o B. Por exemplo, o A nessa representação ele está sendo 2. E o B nessa representação ele está sendo 3. Então podemos dizer que o coeficiente angular aqui é 2 e o coeficiente linear nessa representação é 3, certo? Bem tranquilo aí de entender, um exemplozinho bem simples. Aí vamos lá, eu vou descer um pouquinho aqui para mostrar para vocês como que podemos comparar graficamente. Vamos fazer uma análise gráfica. Essa análise gráfica ela pode ter duas situações. A primeira situação que podemos ter dessa análise gráfica é quando nós temos um gráfico que é crescente. Primeira situação, vamos ter um gráfico crescente. E a segunda situação, vou colocar aqui ao lado, nós vamos ter um gráfico decrescente. Beleza? Gráfico decrescente. O que seria, professor, esse gráfico crescente e esse gráfico decrescente na minha função? Como que eu vou identificar? Olha como é fácil. Primeiro, para o gráfico ser crescente, você vai analisar o coeficiente angular. Toda vez que o coeficiente angular, o A, ele tiver um valor maior que zero, deixa eu colocar aqui ao lado, o A tiver um valor maior que zero, a gente diz que o gráfico dessa função ele será um valor crescente. E quando A tiver um valor menor que zero, o gráfico dessa função ele será um gráfico decrescente. Sim, professor, mas está citando tanto o gráfico, mas como que será esse gráfico? Lembra da característica, o gráfico sempre será uma reta. Então podemos dizer que quando o coeficiente angular, o A, é maior que zero, é positivo, certo? Será uma reta crescente. E quando o coeficiente A é menor que zero, o coeficiente angular é negativo, será uma reta decrescente. Como que isso comporta? Vamos lá. Digamos que eu coloco um gráfico aqui, ó. Vou fazer o esboço aqui de um gráfico para entendermos. Por exemplo, aqui, ó. Olha só. Nós temos aqui esse gráfico, certo? Nesse gráfico, vou subir um pouquinho para não pegar a parte de baixo. Esse gráfico aqui, vamos fazer a seguinte representação. Uma reta, uma função que poderia representar aqui, digamos que eu coloque a função do tipo y igual a 3x mais 1. Digamos que vai ficar assim, certo? Vou colocar um gráfico nessa outra função aqui também, certo? Vou colocar um gráfico nessa outra função. E a função que eu vou representar aqui seria a função do tipo y igual a menos 3x mais 1. Vou só mudar o sinal. Percebe que nessa primeira função, nós temos aqui como coeficiente A, nessa primeira função, o número 3. Coeficiente A nessa primeira função aqui, que é o meu coeficiente angular, seria 3. E o B nessa função seria 1. Certo? Nessa função aqui, o coeficiente A é menos 3 e o B continua sendo 1. Então, veja que o que mudou nessas duas funções, desses dois exemplos, é que na primeira, o coeficiente A é positivo, é 3, é maior que zero. E na segunda, o coeficiente A é negativo, é menos 3, é menor que zero. Outra característica extremamente importante, galera, para sabermos do gráfico. Veja só, o coeficiente linear na função, eu vou colocar até de observação aqui em vermelho. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. O coeficiente linear,
ele nos diz onde a reta toca o eixo y. Informação extremamente importante. O valor do coeficiente linear do b é o ponto onde a reta toca o eixo y. Por exemplo, nessa função aqui representada, o valor do coeficiente linear é 1. Então, significa que, digamos que esse ponto aqui, ó, ele seja o ponto 1. Então, vai ser nesse ponto aqui que a reta vai tocar o eixo y, certo? Então, a reta desse gráfico seria algo nesse estilo aqui, ó. Seria algo nesse estilo. É uma reta crescente, perceba que o sentido está crescente, e ela toca exatamente o eixo y, é essa representação aqui, certo? O eixo y é esse ponto na vertical e o x é na horizontal. Então, nesse ponto aqui, o número 1 é onde a reta está tocando o eixo y, ok? Lembrando, é o eixo y e aqui é o eixo x. Na mesma situação, o eixo y é na vertical, o eixo x é na horizontal. Nessa outra função, a mesma situação. Aqui seria o ponto 1. E a reta, como o coeficiente a é negativo, é menos 3, a reta dessa função ela terá um comportamento negativo, terá um comportamento assim, ó, certo? Então, percebam, ela vai estar tocando também o eixo y no ponto 1, pois é o coeficiente linear, só que ela vai ter um comportamento negativo, vai ser uma reta decrescente. Então, uma função do primeiro grau, a função polinomial do primeiro grau, é toda a expressão do tipo y igual a x mais b, onde a e b pertencem ao conjunto dos números reais, só que com a característica do ponto a, do coeficiente angular, ele tem que ser diferente de zero. Por que o professor tem que ser diferente de zero? Percebam, função afim ou função polinomial do primeiro grau, ela nos diz o seguinte: se a função polinomial do primeiro grau, ela está nos dizendo que o expoente da variável x ele vai ter grau 1. O expoente da variável x vai ter grau 1. Nesse caso aqui, o x. O número que fica junto do x, lembrando que a e b são coeficientes, vão ser números, ele tem que ser um valor diferente de zero. Porque, por exemplo, se o a fosse zero, eu teria 0 vezes x mais b. Zero que multiplica alguma coisa dá zero. Então, a variável x iria sumir, certo? E não iria ter expoente 1 para ser do primeiro grau. Por isso que na definição, o valor do x, o valor do a, tem que ser um valor diferente de zero. Se o a for igual a zero, vai sumir na minha função a variável x. Tranquilos aí? Então, é toda função do tipo y igual a x mais b, onde o a é coeficiente angular e o b é coeficiente linear, certo? Esse valor do b, que é o coeficiente linear, ele também pode ser chamado de termo independente da minha função, que é o termo que não depende de nenhuma variável. Tranquilo aí? Dando continuidade aqui, ó, nós temos o seguinte. Já vimos aqui a representação gráfica. Nós já sabemos dos coeficientes. Quando o coeficiente a é positivo, no caso o número que fica junto do x for positivo, a reta é crescente. E exatamente o ponto onde a função toca o eixo y é o coeficiente linear, é o ponto b. E o ponto na outra função da mesma forma, se o valor de a é maior que zero, a reta é crescente, e se o valor de a é menor que zero, a reta é decrescente. Ok? Essa representação aqui, ó, que nós fizemos da função y igual a 3x mais 1, por exemplo, essa representação, ó, eu vou colocar ela aqui do outro lado, só para compararmos com essa função, y igual a 3x mais 1. Isso é o que a gente chama na função de lei de formação. A lei de formação de uma função é a expressão matemática que relaciona a relação, que correlaciona
as variáveis com os termos independentes da minha função. Então, isso aqui é a minha lei de formação da função, certo? E essa lei de formação é o que nos diz, o que nos possibilita inferir como que vai variar a minha função, com qual que será o valor do x ou do y para quaisquer valores da minha função. Então, essa é a lei de formação. Pode vir o y ou o f de x, tanto faz, tranquilos, certo? E a partir da lei de formação, a gente tira o coeficiente angular, o coeficiente linear e assim por diante. Beleza? Então, vamos para um exercício aqui para fixarmos bem essa interpretação. Esse exercício ele nos diz o seguinte, veja só. Um vendedor tem um salário fixo de R$ 1.000, salário fixo do vendedor, certo? De R$ 1.000, acrescido, deixa eu destacar aqui, ó, salário fixo de R$ 1.000, acrescido de um adicional de R$ 8 por produto vendido. Então, ele tem um valor fixo, R$ 1.000. A cada um produto vendido tem um adicional, um valor que vai aumentar no salário dele de R$ 8. Beleza? Encontre a lei de formação que descreve essa função, é a letra A. Letra B, qual será o salário desse vendedor em um mês que vender 150 produtos? E letra C, esboce o gráfico para essa função. Vamos lá. Letra A. A lei de formação é a expressão matemática que representa. Então, nós já sabemos que vai ser algo do tipo y igual a ax mais b, pois é essa a representação da função do primeiro grau. Nessa representação, nós já podemos fazer aqui algumas inferências. Veja só. Esse valor do b, vou até destacar aqui, nós já sabemos que é o termo independente. Ele não depende da outra variável. Vou até colocar aqui, ó. Termo, veja só, termo independente, ele não depende do outro, certo? E o valor do A nesse caso aqui, é o termo dependente. Vou colocar assim, termo, nesse caso que vai se relacionar com a minha variável, certo? Vou colocar termo dependente mesmo. Um é independente, já adquiriu a sua dependência, e o outro é o termo dependente. Fazendo aqui a nossa representação, quem que seria o termo independente e quem que seria o termo dependente da minha função? Vai ser algo do tipo y igual. Percebam, suponhamos que o vendedor ele não venda nenhum produto nesse mês. Se ele não vender nada, ele tem um salário fixo de R$ 1.000. Então, esses R$ 1.000 ele não depende de nada. Ele não depende da quantidade que foi vendida. É o salário fixo do vendedor. Então, podemos dizer nesse caso aqui que o B, que é o meu termo dependente, será o 1.000. Porque o 1.000 ele não depende da quantidade de produtos vendidos. Já o meu A, que é o termo dependente, está em função do número de produtos vendidos naquele mês. Que nesse caso, a cada produto vendido, ele ganha R$ 8. Então, o meu A será 8. Beleza? Bem tranquilo aí. É só a gente substituir lá na lei da formação, que encontramos a lei de formação dessa função. O A seria o 8, então no lugar do A eu coloco 8, certo? Vezes o X. Lembrando, quem que é esse X? Esse X é a quantidade, nesse problema, o número de produtos vendidos, mais o B, que no caso aqui seria 1.000. Então, podemos dizer que a lei de formação para essa função seria igual a y igual a 8x mais 1.000. Olha como é tranquila essa representação. E veja que tem todo sentido. Esse y, nesse caso, colocando aqui, ó, o y, para essa função, o y seria, no caso, o salário que ele iria receber ao término do mês. Por quê? Porque vai ter o termo dependente, os R$ 1.000 fixo, mais 8 vezes o número de produtos vendidos. Então, essa seria a lei de formação para essa função, beleza? Que ela relaciona. O coeficiente linear dessa função seria o 1.000, que é o termo independente, e o coeficiente angular seria o 8. Tranquilo isso aí? Letra B, ó. A letra B diz, qual será o salário desse vendedor em um mês que vender 150 produtos?
Então, ele quer saber quando o meu x, que é a variável, o termo que vai estar mudando, for igual a, nesse caso aqui, quando o x for igual a 150. Quando o meu x for igual a 150, qual que será o salário? Então, em outras palavras, vou até colocar assim, ele quer que calcule o f de 150. Só lembrando, galera, isso daqui é a mesma coisa que a gente tem, ó, f de x igual a 8x mais 1000. Lembre que x ou f de x é exatamente a mesma coisa. São só representações. Então, aqui, ó, nós teríamos que f de x é igual a 1000 ou y é igual a 1000. Mesma coisa para essa função, certo? Então, aqui, nós vamos ter o seguinte, é só eu pegar o substituto na minha função quando o meu x assumir um valor de 150. Então, eu quero encontrar o f de 150. O f de 150 aqui, é só a gente substituir o x por 150. Fazendo contas bem rápidas, então ficaria o seguinte, f de 150 será 8 vezes, quem que será o x? O x, nesse caso, será o meu 150, que eu vou estar substituindo. Então, 8 vezes 150 mais, vamos somar aqui, mais o meu 1000. Logo, f de 150 será igual. Quanto que é 8 vezes 150? Multiplicando 8 por 150, vai dar um valor de 8 vezes 0 é 0, fazendo a multiplicação. 8 vezes 150, encontramos um total de 1.200, certo? Mais 1000. Logo, f de 150 é igual a 1000 mais 1.200, dá um total de 2.200. Seria esse o valor, o salário, no caso, desse vendedor em um mês que ele vendesse um total de 150 peças, 150 produtos desse determinado problema, certo? Vendeu 150 produtos, ele terá um salário de 2.200. Tranquilos? Vamos lá, letra C agora. A letra C, ele quer que você esboce o gráfico para essa função. Nós já sabemos que o gráfico, ele sempre será uma reta. Então, eu vou colocar aqui o meu gráfico. Digamos que o gráfico seja algo assim, certo? Seria o gráfico para essa função. Vamos subir um pouquinho aqui. Pronto. Da letra C. Eu já tenho uma lei de formação. Eu sei outra coisa também, ó. Eu sei que o que determina o meu gráfico é o ponto, aqui é o eixo Y e aqui é o eixo X. Nesse caso aqui, o eixo Y, vou até colocar assim, o eixo Y nesse caso será o salário. Vou colocar aqui. O eixo Y será o salário e o eixo X, nesse caso, será o número de produtos vendidos. Vou chamar produtos P, fazer só as abreviaturas aqui para entender. Número de produtos vendidos. Certo? Então, vamos lá. Vamos marcar esse ponto aqui como sendo o ponto 1000. Esse ponto sendo o ponto 1000. Então, veja só. Por que tu marcou esse ponto, professor? Porque esse ponto aqui, se observarmos na lei de formação, é o coeficiente linear. Veja que o B aqui, ó. Esse cara aqui é o coeficiente linear. Na minha função é o ponto que intercepta o eixo Y. Aqui no caso aqui seria o Y e aqui no caso seria o eixo X, certo? Então esse ponto é o ponto que intercepta o eixo Y. E como o coeficiente A é algo positivo, o A que é o 8 aqui é um valor positivo, se ele é positivo eu já sei outra informação sobre a minha função. Eu sei que o gráfico é sempre uma reta, e nesse caso, a minha reta, pelo fato do coeficiente A ser positivo, ela será uma reta crescente, vai ser algo assim, ó. Vai ser algo assim. Vai ser uma reta crescente, iniciando do ponto 1000. Por que que inicia do ponto 1000? Porque 1000 é o valor fixo, que ele vende ou que não vende nenhum produto. Se ele vender 0 produtos, por exemplo aqui, ó, ele vai estar ganhando 1000. Agora, digamos que ele venda 10, por exemplo. Digamos que ele venda 10. Se ele vender 10,
é só eu fazer, ó. A cada produto vendido vai ser R$ 8, substituindo aqui o 10 por 8, o x por 10, perdão, era só fazermos 10 vezes 8, que dá 80, certo? E 80 mais 1000 daria 1080. Então, digamos que seria um ponto aqui, ó. Fazendo aqui a correspondência, teríamos esse ponto que seria, no caso, 1080. Se ele vender 10. Se ele vender 20, quanto que seria? Teria outra correspondência aqui, ó. Teria um ponto correspondente. Vendendo 20, seria 160. 8 vezes 20, 160. Mais 1000, daria 1160. Seria o valor que ele iria ganhar. E assim por diante, quanto mais ele vender, mais ele vai ganhar. Veja que o gráfico é uma reta crescente. Quando aumenta o número de peças vendidas, aumenta o salário, certo? Seria esse o valor. Professor, por que tu não colocou o gráfico, a reta, ela passando aqui? O senhor colocou só ela a partir disso. Por que não colocou essa extensão da reta aqui, ó? Porque veja, nesse caso aqui, para o lado esquerdo aqui, seria valores negativos, certo? Não tem como ele vender menos uma peça, menos duas peças. Então não tem sentido colocar. Ele vai começar a partir do zero, certo? Vai começar aqui a partir do zero, que ele pode não vender nenhuma peça, ou ele pode vender mais de uma, vai aumentando a quantidade de peças, certo? Então aqui nós teríamos o valor, apagou o número aqui sem querer, deixa eu acender para vocês, 1160, certo? E assim por diante. Então está resolvida a questão. Letra A, lei de formação, no caso 8x mais 1000, se atente a isso, o número que não depende dos outros é o termo independente, certo? Para descobrir a partir da lei de formação, pode ser tanto o y ou f de x, você pode encontrar qualquer valor da função. Nesse caso aqui, eu queria saber o valor para 150 peças vendidas, que é o substituído ao 2200. E fazer o gráfico, basta termos esse comportamento, para esboçar o gráfico, sabendo que o ponto que toca o eixo y é o coeficiente linear, que no caso aqui o 1000, e pelo fato do A ser positivo é crescente. Então já tenho aqui o comportamento da minha reta. Tranquilo aí, galera. Então era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Não se esquece, se inscreve no canal, deixa lá o like para fortalecer e valeu!